Imagine alguém cavando em busca de um grande tesouro. Dia após dia, ele escava, sua, se esforça, até que cansado resolve parar. O que ele não sabe é que faltava apenas mais uma pá de terra para encontrar o ouro que ele tanto procurava. Quantas vezes desistimos justamente no momento em que Deus está prestes a agir? Hoje, nesse devocional, você vai descobrir que a chave para o seu milagre está na persistência. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus, onde o nosso devocional de hoje tem como tema persistência na fé. Não desista antes do milagre chegar. Amém? Então, uma palavra poderosa nesse devocional que eu quero que você pense, medite, ore junto comigo, para que você possa ser fortalecido, encorajado, para que você tenha a sua fé inflamada, a sua fé aumentada, para que você possa vencer através da persistência. Amém? E o nosso texto base para hoje, queridos, ele está lá no livro de Lucas, capítulo 18, verso do 1 ao 8. Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8. Vou colocar na tela e você vai poder meditar junto comigo nessa passagem, nessa parábola, né? Nessa parábola que vai nos trazer tanto direcionamento nesse devocional de hoje. Então vamos lá. Vou colocar na tela, tá aí. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importavam com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que parábola gostosa de ler, né, queridos? Mas ela traz ensinamento muito importante para nós, tá? Porque nessa parábola, Jesus conta a história, queridos, de uma viúva que ela foi persistente, mesmo sendo ignorada. Ela continuava pedindo justiça ao juiz que não temia a Deus. E embora esse juiz ele não tivesse temor a Deus, por causa da insistência, da persistência dela, ele decide atender. Então vamos entender algo aqui dentro dessa parábola. Quem que representa a viúva? A viúva representa todos nós diante de uma causa impossível. Representa a mim, a você, que tem uma causa difícil, uma causa impossível. A viúva nos representa nessa parábola. O juiz, ele representa as dificuldades que tentam nos parar. E a persistência, queridos, da viúva, mostra que a fé contínua
é mais forte que qualquer obstáculo. A persistência na fé, ela é mais forte que qualquer obstáculo. Agora presta atenção em algo que eu quero que você medite comigo aqui agora. Se aquela mulher viúva, ela não desistiu diante da resistência daquele juiz, você também não vai desistir diante da sua batalha. Eu estou declarando isso para você agora. Eu estou declarando, estou profetizando sobre a tua vida agora. Você também não irá desistir diante da sua batalha. Então vamos ver mais alguns textos que vai nos trazer mais alguns direcionamentos importantes para que nós possamos aí vencer, possamos aí persistir na fé e não desistir do nosso milagre até ele chegar. Amém? Então eu quero trazer um texto para você que ele traz uma lição importante chamada a lição da semeadura, a lei da semeadura, que com certeza você já ouviu falar. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz assim para a gente, a lei da semeadura. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Vou repetir aqui para você ler, para você pensar e meditar junto comigo. Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Por quê? Pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Opa! Então aqui está trazendo algo importante para mim. Eu semeio e eu colho. Mas eu colho se eu não desistir. E qual é o contrário de desistir? É persistir, insistir. Você está vendo só, queridos? Então, Gálatas capítulo 6, verso 9, ele traz para nós essa conexão aonde ele traz o que? A garantia da colheita. Para quem persiste. O tempo de espera não é perdido, é tempo de preparo. O tempo que você está esperando, que você está insistindo, persistindo, é um tempo de preparo. Raciocina comigo. Uma pessoa que faz plantações, trabalha com plantação, um lavrador, trabalha com lavoura. Ele planta hoje, ele não vai colher amanhã. Ele tem um tempo de preparo. Ele tem todo um tempo de preparo ali, até chegar na colheita. Que pode ser uns dias a mais, pode ser uns dias a menos, mas vai chegar o tempo da colheita. O nosso milagre é a mesma coisa. Se nós não desistirmos e persistir, ter a persistência naquilo que estamos buscando, mais dias ou menos dias irá acontecer. Mas enquanto nós esperamos o milagre acontecer, nós vamos nos preparando. Amém? Vamos ver um outro texto aqui que nos traz um encorajamento bem interessante lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36. Olha só. Portanto, vocês precisam perseverar. Vamos ler de novo? Portanto, vocês precisam o quê? Perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pastor, eu nunca tinha lido esse texto, pastor. Pois é. Então aqui nós percebemos algo interessante. Quando eu cumpro a vontade de Deus, eu recebo dele aquilo que ele me prometeu. Quando eu persevero. Sempre vai ter a perseverança? Sempre vai ter a perseverança, queridos. Porque a perseverança me faz viver a vontade de Deus.
E quando eu cumpro essa vontade de Deus, eu tenho a recompensa daquilo que é promessa na minha vida. Amém? Faz sentido para você isso? Ótimo! A promessa vem após a persistência. E o segredo não é apenas ter fé, mas permanecer na fé. E como você sabe que nós sempre falamos aqui, a fé não é aquilo que eu vejo ou que eu sinto. A fé é a certeza, a convicção daquilo que eu não vejo, do que eu não sinto, mas que eu sei que Deus irá realizar na minha vida. Amém? Vamos para mais um texto? Vamos lá. O último texto que eu quero trazer, Tiago, capítulo 1, verso 12. Olha só. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado, pastor? Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Opa! Bem-aventurado significa feliz o homem. Então aqui está dizendo, feliz o homem que perseverar na provação. Ou seja, todos nós vamos ter provação? Sim, para o nosso crescimento. Então, quando eu persevero na provação, e provação quem traz é Deus, não é o diabo, eu recebo a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Se eu persevero em viver uma vida com Deus, em retidão com Deus, em santidade com Deus, negando o meu próprio eu, meus próprios desejos, eu vou ter uma recompensa, a coroa da vida. Mas eu posso trazer isso para os meus dias também. Se eu persevero naquilo que eu tenho buscado, que é impossível aos olhos humanos, eu também vou ter um benefício. Eu também vou receber uma recompensa por isso. Deus sempre irá recompensar, queridos, aqueles que perseveram e que andam nos caminhos do Senhor. Deus sempre vai beneficiar, sempre vai presentear. Deus não é um Deus mesquinho, queridos. Pelo contrário, Ele faz questão de fazer isso na tua vida. Ele faz com prazer na tua vida. Só que, se Deus der as coisas pra gente sem a gente se esforçar, a gente fica meio criança. A gente fica muito acomodado. Então, para que não haja essa acomodação, Deus ele faz o quê? Olha, persevera, continua, busca, amadureça, para que nós possamos valorizar aquilo que Ele nos dá. Na nossa casa, muitas vezes, com os nossos filhos não é assim? Se você dá tudo que o seu filho quer, sem ele se esforçar, sem ele precisar fazer nada, nem sequer lavar uma louça, varrer um quintal, tirar uma nota boa na escola, que seja, você vai acostumar ele mal, ao ponto de ele não valorizar o que você der para ele. Ele não vai valorizar, ele não sabe quanto aquilo custou para ele. Agora, quando você faz aquele jogo educativo com teu filho, olha, eu vou te dar uma bicicleta se você tirar notas boas na escola. O filho vai pensar o quê? Vou me esforçar, vou persistir, vou tirar notas boas, porque eu tenho a confiança que meu pai, a minha mãe, vai me dar aquela bicicleta que eu tanto sonho. Um exemplo muito típico de criança. E assim é com Deus. Para que nós não venhamos desvalorizar a bênção e a promessa que Ele nos dá, Deus ele permite que nós venhamos ter essa provação de perseverança, de persistência diante daquilo que nós passamos, até adquirir, até alcançarmos o nosso milagre. Então essa passagem, queridos, essas passagens, esses 3 textos, os últimos textos que eu trouxe aqui, nos mostra que Deus honra aqueles que continuam, aqueles que perseveram, aqueles que insistem, mesmo quando tudo parece difícil ou até impossível. Vamos lembrar de uma história lá do cego Bartimeu, que está lá em Marcos 10? Mesmo aquele cego Bartimeu sendo repreendido pela multidão quando ele clamava a Jesus, ele continuou, ele persistiu clamar.
A Bíblia diz que as pessoas mandavam ele calar a boca e ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava ainda mais alto. Então vai ter pessoas que vai tentar te fazer desistir? Vai ter pessoas que vai fazer você largar o seu sonho? Vai ter pessoas que vai mandar você calar a boca diante de uma situação? Sim. Mas o cego Bartimeu, ele é um grande exemplo de persistência. Ele continuou clamando até ser atendido por Jesus. Queridos, a sua vitória, ela pode estar mais próximo do que você imagina. E digo mais, a sua vitória pode estar no próximo clamor, na próxima oração, no seu próximo esforço, no seu próximo jejum. Faz sentido para você? Talvez você esteja à beira do seu milagre, amados. Mas o inimigo, ele não quer que você alcance, ele quer parar você. Ele quer parar. Muitas vezes você está como na ilustração inicial desse devocional de hoje. Você está a uma pá para você achar o tesouro, mas você desiste. Então, não pare, não desista. Continue. A sua bênção está mais perto do que você imagina. Não desista. A persistência é a ponte entre a promessa e o milagre. Amém? Vamos fazer um propósito aqui para essa semana? Vou fazer um desafio para você essa semana. Durante toda essa semana, você vai tirar pelo menos, presta atenção, pelo menos 5 minutinhos por dia. 5 minutinhos diários. Quantos minutinhos? 5 minutinhos diários. Para quê? Você vai orar com foco em apenas uma causa específica para você. Então, durante 5 minutos diariamente, nessa semana, você vai orar por uma causa específica e você, dentro dessa oração, você vai declarar: eu não vou desistir, Deus está agindo enquanto eu persisto. Amém? Você vai declarar assim no meio da sua oração: eu não vou desistir, Deus está agindo enquanto eu persisto. Amém? E eu quero que agora você faça um favor para mim, lá nos comentários do vídeo, somente para você que entendeu esse devocional, somente para você que compreendeu esse devocional, você vai lá nos comentários do vídeo e vai escrever assim, ó, curto, lá nos comentários do vídeo: eu vou persistir. Você vai escrever assim lá nos comentários do vídeo: eu vou persistir. Amém? E nós vamos estar orando, vou estar orando por você agora, para que você possa se fortalecer, para que você aceite esse desafio diário durante toda essa semana. E eu garanto para vocês, queridos, se você não desistir, mas você persistir, você verá o grande milagre de Deus chegando na sua vida. Amém? Então curva a sua cabeça, deixa eu poder estar orando para você, por você, né? Em nome do Senhor Jesus. Quero poder estar orando por você. Curva a sua cabeça agora. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, diante de todos os obstáculos que eles têm passado, Pai. Diante daquilo que eles têm buscado, daquilo que eles têm clamado, daquilo que eles têm orado, daquilo que eles têm jejuado, eu clamo ao Senhor agora, Pai, para que eles venham ter força, resistência, persistência para prosseguir, mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de situações que possam querer fazê-los desanimar, que eles possam persistir e, pela fé, crer que eles já receberam o que eles tanto têm pedido e que esse milagre venha para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!